A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, já te desejei um 2023 de bênção, de saúde e de vitória. Estamos na segunda lição do nosso novo trimestre, primeiro trimestre de 2023, e eu vou passar aqui rapidamente a pré-aula do dia 8, domingo, segundo domingo do mês de janeiro de 2023. E o nosso tema é o avivamento no Antigo Testamento. Olha que bonito, né? O tema. A base é Êxodo. O nosso textual está em Êxodo, capítulo 34, versículos 10, mas a parte A apenas. Embora a parte B é muito bonita para entender o versículo, né? Mas aqui ele põe só a parte A que diz: Então disse, eis que faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Glória a Deus. E a verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde o seu povo com muitos avivamentos como respostas às orações e súplicas. A leitura bíblica do nossa classe está em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, que a gente costuma falar 2 Crônicas, né? Segundo livro de Crônicas, tá? Capítulo 34, entre os versículos 39 e 33. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo e eu vou ler ele incompleto, tá? Capítulo 34, versículo 10 diz assim: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram vistas em toda a terra, nem entre gente alguma. Agora a parte que foi omitida, que é a parte B. De maneira que todo esse povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço convosco. Então essa é a parte B do versículo. Então o nosso textual está inserido no segundo livro do Antigo Testamento, que é o livro do Êxodo, capítulo 34, entre os versículos 10 e 28, quando Deus faz um pacto, uma aliança, um concerto, após dar as novas tábuas dos 10 mandamentos, conforme Êxodo 34, versículos 1 a 9. Ele começa então com a seguinte expressão: Então disse, eis que eu faço um concerto. Concerto, aliança ou pacto mosaico, aqui se refere. Já havia sido firmado, mas agora era restaurado, que foi entregue as novas placas da lei. O próprio pacto mosaico previa e requeria prodígios, ou seja, acontecimentos incomuns e miraculosos que os homens devem atribuir a Deus, a Yahvé. Os adversários de Israel seriam então miraculosamente expulsos da terra prometida. É só você ler o versículo 11. E o território que Deus havia dado a Abraão. Então ia ocorrer milagres e esses povos seriam expulsos. Outras maravilhas teriam lugar, incluindo as provisões miraculosas em favor de Israel, por exemplo, no deserto, com a caída do maná, não é uma coisa extraordinária? Relativas aos incidentes das serpentes venenosas, quando Moisés construiu uma serpente de metal e quem olhava por ela era curada. Isso tinha a ver com Jesus, que foi levantado na cruz, e quem olha para ele é curado da picada da serpente, simbolizada por Satanás, né? Então, apareceram sinais extraordinários, divinos, ao longo da caminhada de Israel. Israel experimentou surpresas maravilhosas. E ele diz na segunda parte: farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. E a parte B: de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço convosco. Êxodo 34, 10.
coisa terrível, ou coisa maravilhosa, ou coisa extraordinária. Porque trata-se de uma declaração bastante vaga, né? É quase impossível você definir com precisão o que ele quis dizer com coisa terrível, né? Talvez a referência seja bastante geral, coisas extraordinárias, né? A presença de Yahvé seria como um terror que se manifestaria por meio de Moisés para amigos e inimigos também, né? Moisés seria uma figura espantosa e extraordinária, né? Lembra-nos de que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava, talvez simbolizando todo o seu avanço espiritual, o seu poder, o poder de Deus na vida dele. Deus causaria pânico através do sucessor de Moisés, Josué, o que assustaria as nações que deveriam ser expulsas. Assim, Josué daria prosseguimento à herança deixada por Moisés. Então, isso é muito maravilhoso. Tanto Moisés como Josué, então, simbolizam esse terror que Deus vai inculcar nos povos pagãos. Muito bem, a introdução então da lição de número 2 do ano de 2023 de janeiro. Houve membros, ou melhor, houve momentos em que o povo de Israel deixou-se levar por práticas estranhas, que provocaram obviamente a ira de Deus e consequentemente a punição. Quando essa situação parecia não ter saída, então um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a face do Senhor, confessando os pecados do povo. Então Deus, na sua misericórdia, ouvia as orações e enviava do céu o avivamento, como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam totalmente a lição de hoje, que é o avivamento no Antigo Testamento. Então, primeiro, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Nós vamos dar uma visão geral, essa é uma pré-aula, para você se familiarizar com a aula que você vai ministrar no segundo domingo do mês de janeiro de 2023. Então, 1.1, o avivamento na época de Moisés. Quando José, filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu uma tirania de Faraó assustadora, que eles não conheciam, né? E os judeus sofreram, os israelitas sofreram tremendamente. Depois de receber tanto benefício por parte de José no Egito, eles foram sofrer muito. No contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o povo de Israel. Está lá em Êxodo 3,6. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o povo judeu, ou o povo de Israel. Por intermédio de Moisés, então, Deus exercerá os juízos sobre Faraó de maneira terrível, poderosa, enviando as 10 pragas do Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo de Israel sair do Egito. 1.2, o avivamento no tempo do profeta Samuel. Bom, Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde e a apostasia e o desprezo pelo sagrado, no tempo do sacerdote Eli. Então uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli foram mortos, o próprio Eli, sabedor da tragédia, também morreu e acabou a sua nora dando luz ao filho. Foi nesse contexto desses acontecimentos terríveis que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, entre os versículos 2 e 6. Assim o povo se humilhou, chegou em Israel e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida e Deus abençoou esse ministério. 1.3, o avivamento no tempo do rei Josias. Então nós vimos o avivamento na época de Moisés,
especificamente pela libertação extraordinária que Deus trouxe para o povo de Israel do Egito. Aí nós vimos na época de Samuel, os filisteus estavam vencendo, Deus usou o profeta Samuel e veio a grande vitória, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Agora 1.3, o avivamento no tempo de Josias, do rei Josias. Depois do reinado do rei Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu e caiu na idolatria e no culto de demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez os seus filhos passarem pelo fogo e usou de práticas ocultistas. Como punição, Deus enviou o exército assírio para prender em cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu a oração de Manassés e restituiu o reino. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do seu pai. Por isso, seus servos o mataram. O povo desprezou, o povo declarou Josias como rei em seu lugar, e Josias, então, por ser ensinado desde criança, trouxe a verdadeira reforma espiritual para a vida de Judá. Ele derrubou os altares aos demônios, destruiu as imagens de esculturas, estendeu essas medidas saneadoras em todas as cidades. Ele mesmo ficou frente a frente dessas ações para levar o povo de volta a Deus, e a situação de Israel era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas ele foi achado e durante as obras da restauração do santuário. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um grande avivamento. Irmão, avivamento espiritual só dá depois que o povo se arrepende, que se tira a idolatria, que destrói todo tipo de envolvimento espiritual com coisas que não glorificam a Deus. Se não for assim, a pessoa não existe avivamento. Então, sinopse do tópico 1. Nesse tópico 1, então, destacamos os exemplos de avivamentos na época de Moisés, na época do profeta Samuel, na época do rei Josias. São esses 3 grandes avivamentos. 3. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. 2.1. O chamado de Neemias. Neemias se achava em função do copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria que estava a cidade de Jerusalém. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses, com grande determinação. Olha, irmão, às vezes a pessoa ora um dia e já quer que Deus ouve a resposta dele, não jejua, não ora, não tem determinação, não tem persistência. Aí é difícil, né, irmão? Então a pessoa tem que ter uma postura, tem que ter uma posição, né? 2.2. A confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também e a casa de meu pai pecamos. Está escrito em Neemias 1, 6, parte B. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecados, mencionando a casa do seu próprio pai. Neemias confessou, mas de todo nos corrompemos, contrário, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés teu servo. Neemias capítulo 1. Então a confissão dos pecados é a pré-condição, é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento, irmão. Irmão, hoje não é diferente, tem que confessar o pecado, tem que pedir perdão e tem que deixar o pecado, né, irmão? Para que você receba o avivamento. 2.3. Avivamento pelo ensino. Olha que coisa linda, hein? No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático. Que fosse lida então a palavra. Glória a Deus. E pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história do povo, após anos de cativeiro de terra estrangeira. E o povo entendeu. Olha que coisa linda, o povo entendeu. Como resultado, sobreveio então um poderoso avivamento sobre o povo,
houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali na praça principal, Neemias 8, 1 a 12, diante da porta das águas, iniciou-se o poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Então isso é muito importante nós compreendermos. Resuminho do tópico 2, então. No avivamento em Neemias, vemos 3 elementos importantes: chamado, confissão de pecados e ensino. Então nós temos que chamar o povo para orar. Temos que incentivar o povo a confessar os seus pecados. E temos que ensinar o povo, irmão. Essa é a função dos professores, dos pastores, dos presbíteros, dos ensinadores. Glória a Deus. E 3, terceiro ponto dessa nossa abençoada lição desse terceiro trimestre. Estamos estudando a lição de número 8, o avivamento no Antigo Testamento, e é importante você ter uma noção. Por isso que essa pré-aula te dá essa noção geral para você poder ministrar a aula no domingo, dia 8. Terceiro, avivamento e a palavra de Deus. 3.1, a palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto de Deus, de decência e ordem. Como diz o apóstolo Paulo: que fareis, pois, irmãos, quando ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual, o mero emocionalismo, nem as expressões reverentes do culto. Aqui há uma orientação para um culto avivado, de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um poderoso avivamento, um avivamento genuíno, como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. 3.2, cuidado com o formalismo. Com formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa, quando o cuidado e o zelo pelo que é formal se sobrepõem à necessidade espiritual da igreja. Às vezes, irmão, a pessoa assume uma congregação para cuidar, ele começa a fazer reforma, e põe cortina para cá, e muda o púlpito do lugar, e muda a banca. Irmão, isso aí é coisa material, irmão. A primeira coisa que um dirigente tem que fazer quando chega numa congregação é incentivar o povo a orar, é incentivar o povo a adorar, é incentivar o povo a congregar, o povo a ir no... Nós temos que fazer uma reforma espiritual primeiro, irmão. Essas coisas materiais não vai mudar. Não pensa que porque você mudou o púlpito vai mudar a espiritualidade do povo. Não vai, irmão. Não é porque você mudou aquele vaso de flor agora, eu comprei um vaso bonito, e daí, irmão? Ficou mais bonito, só isso. Não é que você não pode fazer isso, você pode, irmão. Mas a primeira coisa, você como um dirigente novo, a primeira coisa que você tem que fazer é levar o povo à adoração, a confessar os pecados, a viver vida de santidade, é o avivamento, irmão. Depois são as coisas materiais. Irmão, eu pintei a igreja, e daí? Você pintou a igreja? Parabéns, isso aí você podia fazer em qualquer momento, a pintura da igreja, a mudança ali, você podia fazer. Mas o que a igreja precisa, primeiramente, não são coisas materiais. A primeira coisa, a igreja precisa de coisas espirituais. Tá? Então leve a igreja à oração, ao estudo da palavra. Depois as coisas também vão se resolvendo. Depois você pinta, depois você faz o que você quiser. Mas a primeira coisa é a espiritualidade, irmão. A pessoa quer fazer o contrário. Irmão, você acha que porque mudou o púlpito vai mudar a espiritualidade da igreja? Não muda não, irmão. O que muda a espiritualidade da igreja é a sua vida de oração, de consagração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, de ministração da palavra de Deus. É isso que muda, é isso que traz avivamento. Glória a Deus. Então cuidado com o formalismo, cuidado com as coisas materiais. Sinopse do tópico 3. A palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo do formalismo. Então, as nossas considerações finais. Os avivamentos no tempo do Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual.
e as orações do povo de Deus. Então isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos do Antigo Testamento nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Nós temos resposta na Bíblia para tudo, irmão. Se a sua igreja não está avivada, comece a buscar, leia os avivamentos, incentiva o povo a estudar a palavra de Deus, a ter prazer na oração, a ter prazer nas coisas espirituais. Irmão, eu não sou contra nenhum tipo de atividade social, irmão. Pode fazer, irmão, faz o dia da pizza, o dia da feijoada, o dia da cesta de chocolate. Tudo bem, irmão, não tem problema nenhum. Pode fazer, irmão. Mas, irmão, eu vou repetir. Não são as festas sociais que traz espiritualidade para a igreja. Não são mudanças materiais. Não é nada disso, irmão. É o sobrenatural de Deus. É a glória de Deus. É o poder de Deus. Vamos buscar a face de Deus. É isso que gera crescimento espiritual. É isso que está escrito lá. É a palavra. É o arrependimento. É a confissão de pecados. É isso que faz a igreja se renovar e ser abençoada. Não são as outras coisas. As outras coisas, irmão, são acessórios. Pode fazer, não é que não pode fazer, pode, irmão, mas são acessórios. O principal é levar o povo à vida de santidade, ao estudo da palavra, ao temor de Deus, a ser fiel ao Senhor, a amar a Deus sobre todas as coisas, a viver uma vida de santidade. Isso que é bênção de Deus, é qualidade espiritual. Que Deus te abençoe e te guarda, que essas lições lindas do primeiro bimestre do ano de 2023 possam produzir um efeito extraordinário. Incentive seu aluno a ler a lição. E você, professor, acesse o meu site, é www.professoralberto.com.br. Baixe os slides, irmão. Baixe o material. Inove lá na sua sala. Motive o aluno. Liga para os alunos. Manda uma mensagem para o WhatsApp daquele aluno que não está vindo. Se interessa pelos alunos. Sem alunos não há escola, irmão. Tá? Então tenha discernimento. Essa é uma pré-aula para você se qualificar, se preparar, para você saber qual é o assunto. Isso é um elemento facilitador para a sua vida. Eu vou apresentar novamente os meus livros. Estão disponíveis para você no site www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. Mas se você for de Campinas, visita a nossa STEADEC, a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Faça a sua inscrição. Se você quiser fazer o CFO, o curso de formação de obreiro, você primeiro tem que pegar a autorização do seu dirigente. Se você quiser fazer o curso teológico conosco, será uma bênção. Venha estudar na Escola Teológica, na STEADEC, a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Eu estarei lá dando aula. Professor Carvalho Júnior estará dando aula. Professor Antônio Reis estará dando aula. Professor Juliano Fraga estará dando aula. Professor Marcelo Nejo estará dando aula. Professor Luiz Trinquinato estará dando aula. Professora Tânia Trinquinato estará dando aula. E outros professores, Pastor Jarbas e nosso querido irmão Jerônimo e tantos outros professores estarão lá ministrando aulas para o seu crescimento espiritual. Pastor Jamiel, olha quantos professores abençoados estarão lá abençoando sua vida. Então seja um aluno da Escola Teológica, entre em contato. Agora em fevereiro, em Campinas, nós teremos o Fevereiro Teológico. Olha que bênção, quanta riqueza espirituais. Não fica fora dessa bênção, não. Em março, nós teremos o simpósio sobre escatologia com o pastor Juliano. Olha quanta coisa boa, irmão, só bênçãos. Então eu quero convidar você a ser um aluno da Escola Teológica, para você estar em contato com professores abnegados, que têm temor de Deus, que são bênçãos para a sua vida, tá bom? Então eu quero que você estude conosco. E na Escola Teológica você pode adquirir esses livros. Meus livros estão disponíveis lá para você na Escola Teológica. E para nós encerrarmos, eu quero te lembrar, se você tem recursos econômicos, invista em você. Vamos fazer um curso teológico de imersão em Israel. 9 dias, só Israel. Nós só vamos em Israel. São 9 dias só Israel, uma viagem linda. Liga aí na Renova Turismo, aí estão os telefones. Mas não esqueça de dizer que você quer ir no grupo do professor Alberto, porque tem outros grupos. Tá? Para ir no meu grupo, você tem que deixar claro. Faça logo a inscrição, porque já é novembro de 2023, e você não pode ficar fora dessa bênção.
vem estudar conosco. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma lição abençoadíssima. Fique na paz do Senhor. Amém.